Estamos bem, glória a Deus, amado mestre, na graça do Senhor. Amém. Tua Pandora, Amém. então, dele, nós também estamos bem. A graça de Deus. É verdade. Boa noite. Nós vos saudamos. Zambi Kakalaieno. Wanakumba Tata. Wanakumba Mwana. Wanakumba Mwanda Velele. Amém. Amém. Graças a Deus. Mais um dia foi-se embora. Como diz aí a esposa do Kim, o que fica está mais próximo. Vamos sair da saidinha. O prisioneiro do Senhor. No fundo, depois dos 20 anos, a semana está passando muito rápido. Já não estou a ver o tempo aqui para voltar no que fica. Antes demorava muito. Depois de sair domingo, sentia uma eternidade. Agora, ainda ontem que saí na igreja, no domingo, hã? Mas valeu a pena. O tempo parece por causa da eternidade, né? Os céus, quando estão abertos, então o mundo espiritual de Deus se move com mais facilidade na Terra, e a Terra também, os humanos começam a experimentar, assim, a sensação da eternidade. É o reino que vai trazer a eternidade na Terra. Mas quando o reino das trevas está na sua plenitude, então aqui é tudo rijo, que é tudo pedra, madeira, deserto. Glórias ao Filho de Deus. Graças a Deus. Kembunayo, o tempo está cumprido. O reino de Deus se manifestou. Mas a graça se manifestou para salvar os homens. Eu sou livre, 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 eu sou livre. Tá bom, então deixa pregar a palavra. Fique bem atento. Este momento não é para outra coisa, senão para ouvir a exortação. A verdadeira libertação. O que é isso? Verdadeira libertação. É quando o homem é liberto do mundo. O mundo é uma cadeia. O mundo é uma prisão. Quando estou a falar o mundo, estou a falar o pecado. Não é o mundo cósmico. O mundo como sistema, ou então espiritual, as atitudes, os atos dos seres humanos desviados, sem escrúpulo, fazendo aquilo que cada um acha conveniente, criando invenções, inventando tudo isso. Um mundo sem regras. Cada um faz o que quiser. Acabamos de ouvir agora aqui
notícias de vários lugares, mortes, assassinatos, tudo isso. Este é o mundo. Este é o mundo. Então existe libertação deste mundo. Quando Paulo foi enviado para pregar, lhe foi dito que para que fosse libertar as pessoas do mundo para Deus, das trevas para a luz, do poder do diabo para Satanás. Do poder do diabo para Deus, claro. Quer dizer que as pessoas que estão debaixo do poder do diabo são prisioneiros, são escravos. As pessoas que estão nas trevas são prisioneiros, são escravos. As pessoas que estão no mundo são prisioneiros, são escravos. Escravos do quê? Do pecado. Fisicamente, aparentemente, eles são libertos ou livres, mas não são nada. E são cegos também, que não podem entender a sua escravidão. São tão cegos que eles não podem compreender que eles são escravos. Por isso Jesus disse que o Deus desse século, que é o diabo, cegou os humanos. E essa cegueira é no entendimento. Ouviu? Cegou o entendimento dos homens. O que é isso ter o entendimento cego ou cegado? Significa que você não compreende a razão da vida, não compreende a tua existência, onde estás aí, não compreende quem é você, não compreendes o que será amanhã, nada. As pessoas vivem por viver como animais irracionais. Os animais não sabem o que vai acontecer amanhã, os animais não sabem o que lhes espera, quem é ele, eles vivem somente por intuição, por instinto, aliás. O instinto lhes guia e não estão preocupados com nada. Se tem armadilha, se não tem, se vai morrer. O instinto, se lhe mostrar armadilha, pula. Então, os seres humanos, escravos do pecado, são semelhantes como animais irracionais. Pedro disse, Tiago, né? Mesmo sabendo que são dignos, Judas, aliás, são dignos de morte, mas ainda assim cometem atrocidades. Não somente cometem, mas também consentem com aqueles que cometem os tais atos. Quer dizer, que exaltam os pecadores, promovem o pecado e os pecadores, honram os ímpios. Este é o mundo do Matrix, o sistema. Criaram seus heróis, seus santos. A Igreja Católica chama-os de santos, os políticos chamam de heróis. Se coroam, se honram, se exaltam, se louvam. Todos eles bem cegos, preocupados com o hoje e não sabem que existe um amanhã. Preocupados com hoje e não sabem que o hoje eles estão a sofrer porque ontem desprezaram a vida. E hoje estão a desprezar a vida, amanhã vão sofrer até a morte. Ninguém está preocupado com isso. Tudo vale nesse mundo. O mais importante é a solução, acabou. Se a solução vem por meios fraudulentos, se alguém vai lá se prostituir para ter carro, se alguém vai roubar, se alguém vai fazer feitiço para ser rico, tudo vale. Então, mas eles não entenderam nada, que a vida não consiste na abundância que o homem possa ter ou que não possa ter. Eles não compreenderam, então isso é cegueira. Palavra não lhes faltou. A luz está na terra, o Espírito Santo se move na terra. Jesus deixou a sua palavra, mas ninguém quer obedecer essa palavra. Uns nem querem nem saber. Então, são dignos de morte. Mas se a pessoa buscar a libertação, ele é liberto. Ninguém se liberta por si mesmo.
tem um libertador que é Jesus de Nazaré. Está escrito no livro de João, capítulo 8, começando mesmo aqui no versículo 31, Jesus falava àqueles que haviam crido nele para que permanecessem nas suas palavras. Ok? Creram em quê? Nas palavras dele. Jesus pregou, falou, ensinou e eles aceitaram. E eles creram. Então Jesus lhes exortou para que permanecessem. Não basta crer, mas sim também tem que permanecer. Diz a eles com esses vós que permanecem. Como é que é? Dizia aos judeus que criam nele: se vós permanecer nas minhas palavras, verdadeiramente sereis meus discípulos. Exortou-os a permanecer nas suas palavras para poderem aprender ainda mais como discípulos. Jesus disse a eles, sabe, a verdade é a única coisa que liberta. Depois que vocês vivem no mundo, viveram no mundo e ainda vivem, estão vendidos no pecado, então são escravos. É possível se libertar. E ele mostrou que a libertação está em crer nas minhas palavras e permanecer nas minhas palavras. É incrível, né? Porque ninguém vai permanecer naquele que não creu. Mas também se eu crer e não permanecer, em nada me adiantou crer. Para ver as duas coisas, né? Os que creem devem permanecer. Mas crer em quê? Não é só crer na palavra e permanecer na palavra. O que é isso, permanecer na palavra? A mesma palavra que você aceitou, acreditou, creu, agora tem que fazer o teu dia a dia. Então tem que praticar essa palavra. Não adianta falar com a boca que eu creio na palavra e você vai violar a mesma palavra. Se você crê na palavra, você vai viver a palavra. De maneira nenhuma alguém poderia viver numa palavra que ele não crê. Mas também é possível que alguém creia e não viva. Mas se você quer ser liberto, é somente pela verdade. E a verdade só liberta se você crer nela e permanecer nela. Você hoje, você anda a ouvir essa palavra de todos os lados. E conhecereis a verdade vos libertará. Todos falam. Está a pensar que é só conhecer? Se a verdade libertasse as pessoas por conhecer ela, então todos serão libertos. Porque todos conhecem a palavra de Deus. A maioria conhece a Bíblia, tem uma Bíblia. Hum? Não tem que conhecer a palavra. Mas antes disso, ele disse que você que creu deve permanecer nas minhas palavras. E ao permanecer nas palavras dele, então você vai continuar a aprender com ele. Ou então você é constituído, é transformado em discípulo, quer dizer, estudante, aluno, para aprender sempre com o mestre. Aprender o quê? A verdade que liberta. E a verdade não liberta somente por conhecer ela, é por conhecer, crer, conhecer e viver. Ouves? Deves crer. Cres? Deves viver. Porque quando eu ouço, eu vou conhecer. Por isso, Paulo vem e diz assim: e como poderiam crer se não houvesse alguém que lhes pregasse? Ou então, como se salvariam se eles não crescem? E como creriam se não houvesse alguém que lhes pregasse? Viu? Não há salvação sem primeiro crer. E não há crença sem primeiro ouvir. E não há ouvir se não tiver alguém que prega. E não haverá alguém que pregue se não for enviado. Não, calma aí, calma aí, calma aí. Salvação. O mesmo Paulo disse que cresce com o coração e com a boca se faz a confissão. E quando se crê no coração e do coração, se alcança a salvação. E a boca somente vai confessar o que nós cremos para a salvação. Agora, mas para você crer, tens que ouvir. Ouvir o quê? A palavra. Porque a mesma fé é pelo ouvir e ouvir a palavra. E para que você ouça a palavra,
tem que ter alguém que te fala a palavra. E para que este alguém te fale a palavra, ele tem que ser enviado. Não é qualquer um que se levantou e foi lá pregar. Porque esse vai pregar mentira, vai ensinar mentira. Não, não é um testemunho verdadeiro, porque ele não conhece o que ele vai pregar. Estou a falar o conhecer e viver. Não conhecer e não viver. No outro dia, sei lá, 2 domingos atrás, eu falei que muitos. Jesus falou assim: olha o que Jesus falou. Nós falamos o que sabemos e testificamos o que nós vimos. Ouviu? Muitos falam e sabem, mas não testificam o que não viram. Está reprovado. Tem que saber e tem que ver. Agora você veja. É isso que ele fala a eles aqui. Vocês creram nas minhas palavras? Sim, fizeste bem, mas não basta. Não basta vocês crerem em mim e na minha palavra. Não basta vocês crerem em Deus. Tiago disse que até os demônios também creem em Deus. Mas vocês precisam permanecer nesse Deus a quem vós cresces. Vocês precisam permanecer nesta palavra que vocês creram. E assim vão aprender mais. Ele vai vos ensinar mais. E esta verdade que você creu e você também pratica é o que te liberta. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Entenderam? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Isso é muito forte, pá. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Foi assim que os judeus indagaram. Viu? O religioso. Vai encontrar isso na religião. Sempre a indagar. Eu sou cristão. Eu já fui batizado. Nasci na igreja. Eu prego. Eu sou pastor. Eu sou diácono. Eu sou padre. Eu sou madre. Hã? Todos se justificando para a condenação. Eles também se justificaram. Somos descendência de Abraão. Nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres. Veja só. Estão a dizer, somos filhos de Abraão. Temos uma identidade. Temos um nome. Um país. Uma nação. Um hino. Uma insígnia. Uma constituição. É? Somos filhos de Abraão. Nunca servimos a ninguém. Mentirosos. Ficaram tanto tempo a servir a Faraó, ficaram tanto tempo a servir aos reis vizinhos, como Babilônia, até povos pequenos lhes serviram, como os filisteus, medianitas, os assírios, a própria Síria, mas estavam aqui cheios de orgulho. Somos filhos de Abraão. Nós nunca servimos a ninguém. Não somos escravos. Como tu dizes que nós, para sermos libertos, já somos libertos. Já somos libertos. Se você, olha aí, sabe o que eles estavam a dizer? Vai lá nos gentios, que são escravos. Pá. Vai lá pregar isso nos gentios. Não é para os filhos de Abraão, não. Os filhos de Abraão, por natureza, já nascem liberto. Filho de Deus, ok? Você está a vir pregar essa mensagem aos filhos de Deus. Isso é mensagem para os gentios. Pá. Nunca servimos a nenhum povo. Somos de descendência de Abraão. Como tu nos dizes, sereis livres. E Jesus lhe explicou: eu vou vos mostrar que vocês não são livres. E disse Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Aí te estremeceram. Nunca tinham entendido isso. Que o pecado fazia escravo as pessoas. Que o que cometia pecado era um escravo. Eles estavam a se referir à escravidão política, que acabaram de ter
muitos anos atrás, com o rei da Babilônia. Ouviram? Jesus disse: eu não estou a falar da escravidão dos reis lá do Oriente, nem tampouco de Faraó, nem da Grécia, nem da Síria, nem dos filisteus, nem dos medenitas. Estou a falar da escravidão do pecado. Vocês são pecadores, vocês são servos do pecado, são escravos do pecado, porque vocês cometem pecado. Todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Aí já ninguém respondeu. E não pense que ninguém respondeu e se prostraram e se renderam. Não, cheio de orgulho. Se for essa geração, aí vale a pena esses aqui ficaram em silêncio, pelo menos, continuaram a falar, mas no tocante a isso, do pecado já não falaram mais, porque eram pecadores. Essa geração, até o pecado já não é pecado. Sabe qual é a diferença entre os judeus e os cristãos hoje? É que os judeus, mesmo vivendo em pecado, sabiam que era pecado. A única coisa que eles faziam, viviam na hipocrisia, se escondendo. O que é isso, hipocrisia? É o que comete pecado, comete-a, ou comete os pecados na escondida. Quer dizer que, diante dos homens, vai parecer ser justo, mas lá em casa, ele sabe que está a pecar. Os judeus sabiam, por isso não responderam, não falaram, nós não somos pecadores. Porque se calaram. Eu disse que a diferença é essa. Agora, estes aqui, a própria doutrina, as doutrinas deles, fez com que o pecado não é pecado. É incrível como Satanás atacou a igreja. O pecado deixou de ser pecado. Na minha terra, já vos contei uma canção, né? Quem sabe da canção que eu quero cantar? Das moças da minha terra, naquele tempo, da minha infância. Quem se lembra? Guti de mwana masumu diabala kindoke. Guti de mwana masumu diabala kindoke. Estava a dizer as moças que se engravidavam na prostituição, sem maridos e tal. Então, cantavam para se autodefenderem e disserem, aqueles que lhes zombavam, dizer, nasci o meu filho. O pecado maior ou grande é feitiço. Em outras palavras, isso não é pecado nenhum. Pecado é feitiço, pá. Eu não sou feiticeira. Isso é pecado? Se eu nasci meu filho. Óbvio? É como mais ou menos os homens elogiaram. Tem histórias, como de Emalange, o branco que roubava os brancos, ricos, para ir dar aos pobres. E era louvado, até o cemitério dele foi marcado. Até hoje é um herói naquela área. Mas quem já ouviu essa história? O senhor branco que roubava os ricos para ir distribuir aos pobres. Ok? Não há justificação do pecado. O pecado não tem justificação. Não, fiz isso por causa disso. Pecado é pecado. Agora, é verdade, se nós confessarmos os pecados, fiel é Deus para nos perdoar, não para nos justificarmos. Então, quando essa geração se justifica, e o mais caricato não se justifica senão segundo as letras humanas. Os próprios seus mestres criaram regras, letras, filosofias, na qual o pecado deixou de ser pecado. Como que Deus já não imputa mais pecados aquilo que ontem ele imputou. Hoje já não. Como que o sangue de Jesus Cristo veio destruir o pecado já não existe. O sangue de Jesus veio fazer com que o pecado se tornasse justiça. O sangue de Jesus veio fazer com que o pecado deixou de ser pecado. Ou então, alguns pecados, como dessa canção aí, alguns pecados ainda continuam pecado e alguns foram tirados na lista dos pecados. Não, mentira. Isso é o povo mais obstinado, mais, não sei como é, qual é o nome que eu chamaria, é o povo mais incrível, o mais sacrificado, né? Porque eles estão morrendo, pecando conscientemente,
mas também conscientemente acreditando que estão indo para o céu, mas estão para baixo. Porque esses morrem com autoconfiança, com esperança, acreditam que são filhos de Deus, porque participaram dos sacramentos. Vai para a igreja, diga glória da hora, dobra o joelho antes de dormir, jejua, faz isso. Afinal de contas, é um perdido, porque alguém lhe ensinou. Então, o Deus desse século cegou eles. Mas Jesus disse: aquele que comete pecado é escravo do pecado. Não importa qual é o pecado. O pecado te faz escravo. Por isso, a impotência dos seres humanos, a incapacidade dos seres humanos venceram o pecado, levou Emmanuel a descer. Era impossível vencer o pecado. Era impossível lutar e vencer o pecado. Tudo estava preso. Por isso, Paulo disse que não há justo nenhum sequer. E assim, não havendo justo nenhum sequer, veio um que é justo e venceu o pecado. E ao vencer o pecado, agora ensina os homens a andar nos seus caminhos e com a ajuda dele, através do seu espírito e também do seu sangue, sangue para te purificar, espírito para te fortificar, para te guiar, para te aconselhar, para te consolar, para te ajudar. É isso. Essa é a obra do Calvário. Mas fizeram pior a essa igreja, essa geração. Fizeram, sabe como? Em vez de aproveitarem a morte de Jesus Cristo para se renderem aos pés de Jesus e se arrependerem das suas culpas e confessarem as suas culpas e largarem as suas culpas e agora aproveitarem o sangue que lhes purifica quando eles fizeram o que Jesus manda e o Espírito que vai lhes ajudar por causa da incapacidade, impotência, como é que é? Tem um termo próprio aqui, do ser humano, da humanidade não conseguir guardar a palavra, vencer o pecado. Então veio o Espírito, em vez de dizer, não, agora que temos o sangue, nós que já pecamos, o sangue está aí, vamos nos arrepender para sermos purificados. E mesmo os purificados, se voltarem a pecar, ainda o sangue está disponível, desde que as pessoas não brincam com sangue. Então tem o Espírito para nos ajudar nas nossas fraquezas, porque nós não conseguimos sem Deus. Por isso Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. E eles fazem o pior, profanam o sangue e fazem agravo ao Espírito. Por isso Paulo disse, aquele que profanar o sangue e fazer agravo ao Espírito Santo não terá salvação, nem hoje, nem amanhã. Ouviu? Profanar o sangue, brincar com o sangue. Fazer agravo ao Espírito Santo, é agravar o Espírito, é blasfemar, é zombar. E quem zomba do Espírito e do sangue está a zombar, não de Jesus, da morte de Jesus. Está a considerar a morte de Jesus como coisa ruim, como coisa nada, que não valeu a pena morrer. Para quê? Você morreu à toa, para tanto sofrimento. Nós mesmo conseguimos. E não aguentam. Então não querem fazer o que Deus manda. Eles querem estabelecer suas regras para ir para o céu. E todos derrotados. Assim foi com os judeus. Assim é com a igreja. Mas a igreja é pior que os judeus. Porque os judeus se escondiam para cometer os pecados. A lei continuava viva como uma chama e também o pecado continuava pecado. Não retiraram nada. E esses aqui retiraram tudo. Legalizaram a sua justiça. E assim os homens dormiram nessas mentiras, nessas ideias humanas, filosofias satânicas, e vão indo como que estão indo no céu. Porque um hipócrita, ele sabe que ele vai para o inferno. O hipócrita sabe. Ele sabe que eu não levo sério o evangelho. Se for na lei, eles sabiam que eles eram hipócritas. Estavam comprometidos com a hipocrisia e a condenação. Eles sabiam que estavam condenados. Em outras palavras, dizia, não tem problema não. Eu vou continuar a enganar as pessoas, eu quero só aproveitar os benefícios da mentira e acabou. Mas essa geração não. Vive em pecado, eles nem se consideram como hipócritas. Então, Jesus também disse que existe a verdadeira libertação.
Só eu posso vos libertar. Isso que Jesus estava a dizer. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Isto é, o Filho tem a verdadeira libertação e a única. Não existe mais outra fora do Filho. E a libertação do Filho, já vos falei, está aqui em crer na sua palavra, permanecer nas suas palavras para conhecer a verdade e a verdade que liberta. Ah, então aqui não estava a falar de expulsar os demônios. Esquece isso. Qual é expulsar demônios? Expulsar demônios. Quem te disse que a expulsão dos demônios é a verdadeira libertação? É o princípio da libertação. Ok? Não estou a desprezar ou desmerecer esse grande ofício, essa missão, essa vocação que foi entregue à igreja. A igreja lhe foi dito para ir expulsar demônios e curar os enfermos. Mas o homem, quando os demônios saem, não significa que já está liberto verdadeiramente. Ele não conhece a verdade. O que Jesus falou? Quando o espírito imundo tem saído, depois volta. Quando encontrar a casa adornada, não é adornada com santidade, com imundície, bem organizada, aprumada com pecado, na antiga sua casa, volta. E volta com maior carga. Cada um leva 7. Se eram 7, 7 vezes 7. Já imaginou? Se era um só, leva mais 7, 8. Hã? E agora? Como é que fica? Jesus disse: os atos dessa pessoa serão piores, recentes, pior do que os anteriores. Por quê? Porque recebeu mais carga. Mas, quando nós expulsamos demônios, quando os demônios são expulsos em nós, somos mostrados o caminho. Somos instruídos a andar nos caminhos do Senhor. Porque quando você peca, você abre a porta. Quando você abre a porta, então o mal vem e te prende. Os demônios voltam, as doenças, maldições. Veja só, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E Paulo especifica: quem são esses que estão em Cristo Jesus que não têm nenhuma condenação? Os que andam no Espírito e não na carne. O que é isso andar na carne? Em pecado. O que é andar no Espírito? Permanecer na palavra dele. Esse aqui nenhuma condenação, porque tem portas fechadas. Por causa da verdade. A verdade libertou ele. E não somente foi liberto, e permanece na verdade que libertou. Este é que foi verdadeiramente liberto. Nenhum demônio tosse, nenhum espírito volta para vir possuir essa pessoa. Mas quando temos uma vida aberta, amando o mundo, então abrimos as portas para o mundo, para Satanás, para possuir o nosso ser. Quer dizer, demos legalidade ao diabo para fazer o que ele quiser. Mas quando nós abrimos a nossa vida para Jesus, demos legalidade a Jesus para fazer o que lhe apraz em nós. E não se esquece que Jesus só faz bem aos seres humanos. Até os seus pensamentos são para fazer bem aos humanos, o bem que eles desejam. E o diabo não faz bem nenhum, mas ele engana a fazer bem. Ouviu? Então, um rapaz que lhe enganaram, hoje está maluco. Estava aqui entre nós. Estava aqui. Se esforçando, se esforçando, se esforçando. Mas esse esforço também é duvidoso. Tudo isso. Mas vamos falar humanamente falando. Hã? No afã de querer ir buscar riqueza, a ânsia, a cobiça, as concupiscências. Cedeu. Agora está aí. Ah. Ouviu? Tem que vigiar, homem. Ô, mulher. Cuidado. Tem que permanecer, é isso que Jesus falou. Cresce, permaneça. Não adianta crer e não permanecer. Você creu e também praticas o pecado. E vives o mundo, e amas o mundo. Você está pensando que o diabo teme os que creem em Deus? Não. O diabo teme os que creem em Deus e permaneçam em Deus. Ah, sim. A estes sim. A estes ele teme. Mas aqueles que creem em Jesus e não permanecem em Jesus são escravos de Satanás, são filhos do diabo.
Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus, ok? Jesus ordena, manda a sua igreja, seus servos, sua igreja, para irem como um sinal expulsar demônios. Expulsar os demônios, veja só quando ele manda para expulsar, dizem assim, vão, expulsem demônios, curam os enfermos. E diz, mas que? Ensine as nações. Ensinar o quê? A palavra de Deus. Ensine as nações a permanecer nas minhas palavras, nas palavras que eu vos dei. Estava a falar àqueles que permaneciam nas palavras dele. Lhes mandou, vão curar, vão expulsar demônios, vocês vão ter o poder, mas não se limitam somente, viu? Aí, por exemplo, aí na Iurde, você vê, isso tudo só demônios, só expulsar demônios, só expulsar demônios. Não ensinam as pessoas a permanecerem nos caminhos, mas como também vão ensinar se eles próprios nem sabem? Ainda que soubessem, se não forem enviados. E Deus não envia pecador, não? Deus não envia recruta. Deus chama os pecadores, prepara os pecadores para que deixem de ser pecadores. Posso crer no amanhã e ele. Então aí seu demônio queima, 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 queima. Toda hora, olha, a pomba gira, a sete saia, como um grande conhecimento que o povo aprendia. Cuidado com sete saia, o enxu caveira, o espírito sapo. Quando você ver sapo na tua casa, esse é sinal de que o espírito da miséria entrou na tua casa. Quando você ver aquele bicho, um gafanhoto, é perigoso. Quando você vê é, quando o cão está a ladrar, não tem problema não. Mas se está a chorar, é grave isso. Ai, o cão chorou muito. Ih, pá, espírito da morte. Ai, a coruja, ih, o pastor até diz, espírito da morte. Olha, como é? Lá na minha terra chama-se fungo. Fungo, fungo. É um monstro. Vai morar, espírito da morte. E o porco? Sem falar, ai, é pastor, a pomba branca estava a me passar aí. Boa sorte, pá. Pomba branca, é sinal de sorte. Que coisa boa. Pomba branca passou em cima da minha cabeça. Se limitaram. Isso chama-se, até nem rudimentos da doutrina de Cristo é. Isso chama-se superficialidade do evangelho. Não são balizas, não são fundamentos, não. Eu não estou a desmerecer isso. Isso existe. Mas você vai escapar disso como? A coruja veio chorar. Não nego, não estou a duvidar que eu não negar que sim, o mundo espiritual funciona assim. O mundo espiritual funciona com sinais. Sinais, né? Não é com sinais. Um bicho que chora, um não sei quem, uma voz, um sonho. Não nego isso. Seria tão estúpido quando eu dissesse que isso não existe. Existe. Mas vai escapar como? Como é que você vai escapar se você é um escravo? Então a coruja veio chorar. E o pastor vem te dizer, espírito da morte, vamos orar. Ele, pastor, tem autoridade para impedir o espírito da morte? Se ele também é um cadáver. Porque aquele que está em pecado já está morto. Ouviu? E você também vives em pecado. És um escravo. Pode vir um homem de Deus. Pode vir um homem de Deus. O homem de Deus parcialmente pode repreender esse espírito da morte, sim, porque ele tem autoridade. Eu te repreendo o espírito da morte. Não vai acontecer morte, ok. Mas o que acontece? Se você não sabia, escuta onde vamos falar. Preste bem atenção. Quando o homem de Deus repreende o mal na tua vida, o demônio, o bruxo, ou até vocês que estão a usar o decreto, viu o decreto? Ele está na... Se você não se converter, eles agora vão vir
com a tática para te agarrar. Já não vão vir mais assim. Vão te acusar. Primeiro vão te tentar, já és um pecador, mas precisam uma sustentação, uma sustentabilidade do pecado. Então você cai em tentação, né? Então eles começam a tentar, te acusar por causa da palavra que você tem do poder. Sabem que se você fala, Elias está na terra, você lhes queima, eles fogem. Ou se o Marcelo orar, eles fogem. Então te acusam. Deus, a tua palavra diz assim, assim, assim. Olha, ela fez isso. Nem sempre, Deus não cede logo na hora. Eles sabem que na primeira, Deus não vai responder. Silêncio. Vão te levar outra vez. Acusação, silêncio. Vão te levar outra vez. Acusação. Depois, o céu libera. Que você fala, Elias está na terra e não funciona. Porque foste entregue. Por causa da brincadeira. Entenderam como é que é? Eles são inteligentes. Está pensando que eles são burros. Por isso, há necessidade de permanecer nas palavras. Aí esses ele nem vai acusar o quê? Perca de tempo. Eles também não acusam esses aqui. Quando você vê alguém lhe acusou alguma coisa, não estou a falar acusar diante de Deus, dizer Deus. Agora, acusação aos justos é com mentira, te dizer você está em pecado, você pecou, você não sei quem, você não sei o que, Deus te rejeitou. Isso já é uma tentação, é um ataque, principalmente as pessoas novas, novas não, os neófitos, os meninos, eles querem lhes enganar. Mas falar com Deus para te matar, quando você vê, significa que você tem motivos, abrir motivos. Eles não vão diante de Deus para dizer, olha, nos entrega o fulano porque ele se prostituiu, você não se prostituiu. Não façam isso. Ouviu? Então, por isso há necessidade de permanecer. As pessoas não, mas já não funcionou. Não funcionou porque o próprio Deus não somente, não precisa somente de acusação. O próprio Deus também permite isso. Que você está sempre a brincar. Depois, há um dia que você vai falar o decreto. O decreto não funciona porque Deus quer que você aprenda com a dor que você vai sentir e depois você venha se arrepender e voltar agora a andar no caminho. Estão a entender? Mas estão a entender? Porque a vontade de Deus não é que você vença aqui os demônios e não vá para o inferno. A vontade de Deus é que você vença o mal aqui e também vença a morte. O que adianta você vencer a pomba gira, o espírito da miséria, o espírito não sei mirim, e não sei quem, a maldição familiar, e depois morrer e ir para lá para baixo? Não adianta nada. Por isso Deus está a trabalhar em você para te levar para o céu. Por isso, e Ele sabe que Ele vai só te levar no céu quando você, depois que você creu, permaneceu nele. O resto nada. Ele sabe que quem não permaneceu nele está perdido. Porque ele que estabeleceu isso. Ninguém lhe dá ordem. Ele mesmo que falou isso. Se o ímpio não se converter, vai morrer. Esse morrer vai ser condenado. Então Jesus liberta. Saibam disso. Seu filho vos libertar. Liberta com a sua palavra, com seu poder. Isto é, liberta com o seu poder do Espírito e com a sua palavra. Não é só usar o poder, é usar o poder e a palavra. A palavra é para você já não voltar mais a se fazer escravo. A palavra é para você não voltar mais a abrir as portas para eles entrarem. A palavra é para você vigiar e não dar lugar a eles. Não é só queima, queima, sai. Sim, é necessário. Mas, porém, permanecer na justiça. E quem permanece na justiça fechou as portas para as maldições, todas elas, quer familiares, adquiridas, carregadas, e não sei quem, tudo, familiares, as maldições da lei, as maldições não sei do quem, gerais, generais, todas, nenhuma maldição chega até você. Por isso, o salmista diz que nenhuma praga chegará à tua tenda. Você quem? Que permanece na palavra. Você que é o liberto. Este é o verdadeiro liberto. O que é livre é aquele que permanece nas palavras. Não é aquele que lhe oraram.
Não é aquele que lhe expulsaram uma legião. Olha, eu tinha uma legião de demônios. Tá bom, foi bom. Eu começo agora. Se você não permanecer, aquela legião vai voltar a entrar. E quando eles entrarem, vão vir te destruir. Entenderam o que é a verdadeira libertação? Hã? Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Pois o servo não fica para sempre. Viu? O servo não fica para sempre. Quer dizer, pode ficar, mas depois vai sair. Em casa, somente o filho fica. Quem é o filho? E quem é o servo? Eu já expliquei os dois significados: servo e filho. Servo do pecado, filho de Deus. Dentro da igreja. Está em casa, reino, na igreja. Estão na igreja, mas são servos do pecado. Então são escravos dentro da igreja. Depois, até dentro da igreja, vão sair. Até na igreja vão sair. Mas o filho vai permanecer em casa. E para sempre. E essa igreja que estou a falar é espiritual, o reino. E não me vem porque eu estou na igreja espiritual, no reino, não estou na física. Mentira. Quem não está no reino, não fica nem na igreja também. E se ficar, vai sair depois. E quem está no reino, não sai da igreja. Não sai. Não estou a falar, talvez você estás aí numa igreja, e pô, a igreja é externa e você já não vai porque... Até isso também, porque talvez o pastor não é aquilo que você sabe. Isso é outra coisa. É outra coisa, o próprio Deus também é um Deus que separa as pessoas. Deus faz isso. Deus tira as pessoas, fica em casa. Deus faz isso. Por causa do que? Do altar, que está lá um feiticeiro, amaldiçoando as pessoas. Mas depois Deus vai vir lhe matar esse feiticeiro. Vai. Por exemplo, se tem feiticeiros que se assentaram no altar da Estene, tem dias contados. Não vão permanecer, não. Ouviu? Como é que Deus permitiu que até feiticeiros entrassem? Deus permitiu, quem esteve aqui anteontem, ontem eu falei do joio. Deus permitiu mesmo isso. Para depois ele mostrar, fazer a diferença entre o justo e o ímpio. Para ele varrer a casa dele. Ele permitiu que a casa ficasse suja para depois vir varrer. É muito forte, né? Permitiu que o inimigo semeasse joio para depois vir queimar o joio. E juntar o trigo. Ok? Mas não pense que eles só reinam na casa de Satanás. Nas igrejas do diabo, eles reinam. Permaneçam lá. Na igreja do Deus vivo, não. Depois, ou vão fugir, ou vão morrer. E se não pense que se fugirem, vão viver. Não. No reino de Deus, todo o inimigo, o joio, vai ser queimado. Quer dizer que você pode sair, vai morrer onde você saiu. A espada vai te seguir. Você, ao fugir, você pensa que você escapou. A espada vai te seguir. Então, não se preocupa com quem é. Tua fé te salva. E pela tua fé você será justificado. Então, permanece no caminho e você verá que muitos manipuladores da palavra de Deus, muitos inimigos, muitos mentirosos, muitos bruxos, muitos não vão estar ao teu lado. Tu vais os procurar e não vais os achar. Mas agora você tem que permanecer. Porque eles não vieram para brincar, não. Eles vieram para te levar. Então não dá mole, não. Camarão que dorme, a onda leva. Você tem que seguir e ver onde é que as ondas estão aí. Tá a vir a onda, você pula. Piu, abaixou, você vai. Agora, se você dormir, quando assustar, estás na praia. E vais na panela, né? Diga amém. Então, esta é a verdadeira libertação. Vocês só estão
preocupados com libertar as vossas famílias, vossas casas, seu coração, tem que orar. Mas, sem isso, pode orar. Pode vir o apóstolo Marcelino. O homem que desceu do céu não consegue te libertar. Estou a falar libertação plena. Demônios vão fugir e você vai ir atrás dos demônios. Demônios vão te fazer, não é assim? Hã? Como é que se chama uma prostituta? É só lhe mostrar dinheiro. Ele olha. Não, 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 não. Rival, eu estou atrás da massa. É assim que o diabo faz. Eles saíram, então eles ficam lá nos becos à tua espera. Olha. Quando você ir, eles vão dizer, ele vem embora nos procurar. Nós não fomos atrás dele, né? Até eles se vangloriam, viu o que fizemos? Nós sabíamos que você voltaria. Você não consegue. É isso que falaram a um miúdo aí. Um miúdo, a família dele tem muito dinheiro e fizeram um pacto. Ele mesmo que me contou, escravizam todos e tal. E ele pulou do barco, veio aqui. Olha o que eles falaram. Ele gosta de dinheiro, vai vir nos encontrar. Esse miúdo. Esse gosta de dinheiro, quanto tempo ele vai ficar sem voltar? Ele mesmo que me contou. É isso que eles fazem. Ele vai voltar. Nós vamos lhe amarrar, vamos lhe apertar, vamos lhe criar situações. Ele vai se arrepender. Não, mas aquele que nasceu de novo não se arrepende. Pois os dons e a vocação de Deus é se arrependimento. Ele vai avançar. Está a gemer, está a avançar. E tem que trazer espanto e admiração aos teus inimigos. Xê! Esse é diferente, esse é terrível. Como assim? Estamos lhe apertando nada. Nem desejo de voltar. Estamos lhe apertando, ainda está a rir. Ainda estamos para cantar. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia, porque a luta continua. Estamos lhe apertando, está a dizer. Nem a minha mãe menininha da Bahia. Como é que é? Aquela canção aí que os brasileiros reagiram, nunca ouviram esse nome. Não é Maria, nem profeta da Bahia. Não é Papa nem pastor, Jesus Cristo é o Senhor. Ou então estamos para cantar. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer, eu a vou proclamar. Parece eu, né? No deserto eu cantava, ainda que seja a dor que me una a ti, sempre te suplicar. A ti, Senhor, sempre te suplicar, mas perto eu quero estar, mas perto eu quero estar, meu Deus, de ti. E quando enfim Jesus me vier chamar ao lar celestial, irei morar. Andando triste aqui na solidão. Tá sabendo você que está na solidão? Andando triste aqui na solidão. Paz e descanso a mim, seus braços dão. Porque quando você está na aflição, os teus inimigos te fazem como um espetáculo. Por isso Paulo falou, nós somos um espetáculo. No espelho mágico, até assistirem todas as atitudes que você vai tomar, as reações, pensamentos, tudo! Até pensamento, as palavras, as ações, até orações. Ok? E eles começam a esfregar na tua quase. Aperta mais. Aperta! Olha! Quando assustar, tipo, estava quando o crente, estou falando crente que está de pé. Ou então aquele mesmo não estando de pé, mas querem lhe arrancar. Também fazem isso. Estava quando as pessoas estão assistindo jogo, né? No ecrã, né? Numa sala. Quando se marcar golo, todos levantam, gritam. É assim que eles fazem, os bruxos. Tem demônios. Estão a assistir pá. Estava mais ou menos a menina a vir. Eles estavam ali ver.
Havia a tua atrás, a tua frente e tal. Ai, pá, tira lá essa bandida aí, não tem truque, pá, tá aí, tem que manda lá uma especialista, pá. Você não viu como ele falhou? Vamos estudar como é que ele falou. Falhou como? Você não tá vendo, tá aí, tá a mostrar que ele é pombagira. Se é um crente, você não pode mostrar que você é pombagira. É um crente, você tem que cooperar com ele, falar a linguagem dele, tem que lhe convidar para ir orar, tem que dizer que vamos jejuar. Tem que lhe falar, vamos no monte. Eu tenho muita sede de Deus. Eu preciso buscar. Por favor, vamos no monte. É assim, agora você está embora aí já. Ali mostrar o peito. Hein? Ele já deu conta que você é pombagira. Comenta, tira essa aqui. Então vai vir uma bem vestida, de fato. Tem que eles zombam na rua. Mas também tem o vestir e tal. Vem, vai falar, me ensina a palavra. Ainda vamos orar. A Bíblia fala, vamos fazer um estudo bíblico. Vai fazendo pergunta. Nenhuma tentação, porque ele quer primeiro ganhar confiança, tá? Vão dizer sim, vai ser mesmo assim, vamos. Daqui a pouco você começa a ver, tudo começa a mudar, até o sorriso muda. Você sabia? É? Coloca a mão com verniz vermelho. Quando você olhar, você sente o toque no coração. Levanta. E já quando está a levantar, já viu mesmo as fraquezas já são muito grandes. Quero beber água. Onde é que fica a geleira? Na tua casa, ou então, onde é que tem água aqui? Não, água é só ir aí, até aí a geleira. É mentira! Ou então na rua estão a conversar, deixa cair, tipo, deixou cair uma coisa e vira para apanhar. Tudo mentira. Mas quem está forte no espírito vai descartar todos os truques da pombagira. Ok? Agora, tem uns muito fracos. Logo na primeira já está a entregar o que é. E ele foi, é o quê? Quem não está assistindo vai perguntar, o que é que se passa aí? Caiu, já caiu, já caiu, já caiu, já caiu. Quem é quem? Deu trabalho, mas como? Você não pode imaginar, mas deu trabalho. Hã? Ainda vai vir aquele que ele deixou cair para vir na reunião. Já não no espelho, na reunião mesmo. Ainda vão falar, nos conta ainda, como é que você conseguiu? Não, eu lhe seduzi assim, lhe mandei uma, lhe dei drible, lhe dei uma finta, lhe dei cabrito. Quando ele veio, no meio das pernas, a bola passou golo. Lá no tempo chamamos chobó. Cabrito, ele tentou, não viu nada. Chobó, golo. Todos, cá. Vão lhe abraçar, sim senhora. Está fora do jogo. Menos um daqueles que nos perturbavam. Ouviram? E agora, vamos lhe fazer como? Portanto, não mate ele. Vamos lhe usar agora para escandalizar, porque no meio da igreja era conhecido como um homem fervoroso. A igreja vai saber quem é esse, ok? Mas não revela os pecados dele também. Usa ele para esfriar os tão quentes. E ele vai lá com as histórias dele. Vai falar, eu então já estive nessa vida. Irmão, cuidado. Eu orava muito, eu jejava muito. Cuidado então. Você está vendo agora? Ah, como assim? Eu já fiz X dia de oração. Eu já fiquei 72 horas. Cuidado. Eu já fiquei. Irmão, não funciona. Esquece isso. É graça. Estás a sofrer à toa. Esse há um momento que eles não matam a pessoa, lhe deixam como um profeta velho para destruir todos aqueles que estão a entrar com muita vivação. Então, os antigos e tal, que estão a dar trabalho, se tornam uma brasa apagada. Então, é carvão que vai sujar. É isso que eles fazem. Ou então, lhe matam
como exemplo de todos aqueles que tentarem entrar na guerra. E vão sempre mostrar, viu? Fizemos com fulano. Quando eu começava a jejuar, aqueles jejuns pesados, não é essa aqui que você se alimenta, tomas alguma coisa, aquele seco, ou a beber água muitos dias. Aquele jejum é terrível. Olha, era só começar, não no princípio, quando já sentia, já estavas a gemer, eles vinham na mente e me falavam do que a história que eu ouvi. Olha, estava alguém a jejuar, morreu. Cuidado então. Não te falaram que morreu o pastor do quê? Do bom Deus? Hã? Vais morrer, rapaz. Ouviu? Aqueles pensamentos vêm. Primeiro vais ouvir essa história. Esses todos que contam isso, muitos deles sem saber, mas estão a ser usados. Olha, um pastor morreu. Nós fomos jejuar na mata. Éramos 4 de nós. Estamos a fazer uma semana só beber água. 6 dias, né? É muito duro. Muito sol, calor, não tinha sombra. Aquilo é nos abrasar, o diabo aumentou o fogo. Então tinha lá uma empresa lá embaixo das pedras e tinha lá um guarda da essa companhia aí do quem? Moto Engeu, uma companhia portuguesa. Ele viu, esses jovens estão sempre aí, passou 2 dias, 3, 4. Então ele sobe, armado mesmo. Veio até nós. Vocês estão fazendo o quê? Então sempre vos ver aqui, a se movimentar aqui e tal. Não, somos pastores. Estamos a jejuar e a orar. Ficou em silêncio, olhou um a um. Ele falou: cuidado, aqui mesmo morreu um pastor. Vocês estão bem desnutridos, mesmo magrinho? Morreu um pastor aqui. Aqui mesmo, aqui. Ficou subindo no lugar, tá vendo? Ele estava aí. Lhe encontraram já podre. Hã? Vocês estão a brincar, né? Eu lhe falei, reta Satanás para trás de mim. Eu falei, aquele morreu porque era um pecador. Eu sempre, a resposta é na boca, não é no coração, não. Um ímpio morreu, ok? Ah, tá bom. E passou, vamos avisar. Ah, pode ir. Desceu sem sucesso. Mas quando ele desceu, aquilo, no dia seguinte, aqueles pensamentos, aquilo bruto na mente. Quando te apertava aquela dor, já vos avisaram. Vais morrer, aí, vai lá, vai comer. Porque nós, quando subíamos nesse jejum, levávamos um pacote de bolacha, cada um pacote, e cada um também tinha um quê? Um tanque, um froster, aqueles sacos assim, como é que é? Aqueles pacotes aí de sumo, tangue, froster, um pacote de bolacha, aqueles grande Maria, água com sal. E cada um daqueles, que quando terminássemos, tomássemos e partíssemos para a aldeia, senão não teríamos força. Então o diabo pergunta, vai comer bolacha, vai tomar sumo, estás mal. Como nós fomos com o filho da perdição, o gancho é bandido, já ele, no penúltimo dia, tomou a tardinha. Sim, Foster. E ele queria nos induzir nós 3. Ele me falou, epá, embora vou sair. Eu falei, você sai. Eu vou continuar. Então, influenciou os outros. O outro me perguntou, como é que é, pastor? Pastor Marcelino, vamos sair? Eu disse, quem quiser sair, saia. Eu vou continuar. Eu saio amanhã de manhã. Porque aquilo já não havia forças para aguentar. E o gajo queria que a gente não completasse o propósito. Ele pula do barco, pegou na bolacha dele, comeu. Tomou 1 litro daquele. Aquilo é 1 litro. 1 litro daquele, bebeu, gritou. Passou toda a noite a cantar, a gritar. Nós aí a morrer lá na tenda. Que? Aquilo não é tenda, é só um mosquiteiro assim. A gemer.
Aqueles outros, por causa de mim, também pararam boleia. Eu falei, quem quiser sair, sai. Eu, mamãe, só amanhã de manhã. Eu vou completar as últimas 12 horas. Aquele de 17 horas já saiu. Passou a noite a gritar, aleluia! Glória a Deus! Nós aí a gemer, 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 gemer. Quando bateu 6 horas, é hora já de fazer já aquilo, as mãos a tremer. É fazer já nas garrafas, tá vendo? Uma garrafa mede já não, aqui é 1 litro. Põe pá, abrir já o pacote de bolacha. Cru, 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 cru. É arrumar as malas e andar. Ouviu? Então, a história é longa, as minhas histórias não param. Não, não, falamos, esse gajo já não vai mais. Segunda vez, fomos já nós três. Esse aqui é fraco. Ele mesmo também, não, eu não vou. É muito forte. Última vez, eu é que desisti. Ei, ei, preste atenção. Eu vou voltar aqui, mas é sozinho. Como você já não vem. Ah, porque eu disse, são tão carnais, pá. Muita carnalidade. Então, o outro, como eu determinei que não viriam mais comigo, então, ao descer no monte, olhou para o monte. Ribas, o irmão Moisés amaldiçoou o monte Sinai. Sofreu tanto mosquito, tanta fome, não sei o quê, secura, calor. Olhou para o monte e ele falou: Maldito este monte para sempre. Nunca mais eu piso as minhas patas aqui. Jesus morreu na cruz por mim. Eu não tenho nada que vir me sacrificar aqui. Jesus já pagou o preço, então eu vou desfrutar da graça. Ai daquele que me convidar para vir fazer jejum. Ou me falar que tem um lugar muito bom, um monte muito bonito. Vai ter problema comigo. Ele que estava mandando recado a mim já. Eu falei, te doeu. Como eu falei que já não vem, você não aguenta vir sozinho. Tem medo, pá. Eu disse, eu não venho com vocês, mas eu vou voltar aqui. Pode amaldiçoar, voltarei aqui. Para ti esse lugar está amaldiçoado, para mim é uma bênção. Um tempinho depois, arrumei as malas. Só ouviram o homem está no monte. Estava lá sozinho. Quando caiu a Dinique, quando eu derrubei a Dinique, aqui anda. Fui tomar banho mais cedo. Eu vos garanto que eu pensei que o avivamento já começaria mesmo naquela altura. Eu falei, Luanda já vai estar na minha mão. Luanda! Ih! Afinal, disseram, fecha as portas. Ele vai se arrepender de ter nascido. Amém. E hoje estamos aqui. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Oh, demorei, eu vou proclamar. Quando o Cosme foi me buscar já desta vez, que descemos do monte com a Sony, também amaldiçoei o monte. Eu olhei, eu disse, seja amaldiçoado este mundo, eu não volto mais aqui. Olha, passou só, não sei se 2 ou 3 dias ou 5 de uma semana. Né, Sony? Lembra, né? As tropas foram lá, encheram aquilo com batalhão, tanques e tudo. Ninguém soube mais. Eu falei, ei, amaldiçoei. Alguém diz que ele nos ajudou. Ocupe um espaço. Até morrer. Cosme disse, tá aí o Cosme. Aposto, estás amaldiçoado, amaldiçoado, está amaldiçoado.
Eu falei, estás amaldiçoado, mãe? Eu disse, está amaldiçoado. Se lugar onde nós estamos via orar, eu disse, eu não quero saber. O sofrimento foi demais. Olha, a Sonia me falava, amor, vamos voltar no monte. Eu dizia, não volto ali. Você sabia que a Sonia queria que a gente, não, vamos lá só orar, vamos passear, vamos passar lá uma noite. Eu disse, eu voltava no monte. Ó, mulher, o meu tempo já acabou no monte. É? Eles têm saudade, disse, eu não tenho saudade nenhuma no monte agora. Aí eu só queria ir embora aí no Gitsung, tá tudo bem. Aí já, porque já tinha acabado lá a graça. Veja só, por exemplo, quando descemos no monte, mas depois aquilo cobrou. Cobrou, já sabe, o homem ficou muito tempo aí. Primeiro foi a Soninha, que desejava, e eu ficava chateado, não vamos nada. Mas depois, e pá, ah, sabe, inventei, inventei um monte aí. Estás a ver quem vai para o Sequel? Vocês que conhecem o Sequel, Cosminha, quem passa a subida e vai naquela reta aí. Então tem muito capim aí. Tem muito lado a lado. Só que nesse lado, quem vai para o Sequel é o lado direto. Tinha lá umas tendas. Mais tarde, vi lá já umas tendas, parece que é do Copelipa aí, onde tinha muitos carros militares. Mais tarde, que meteram aqueles carros aí. Naquela área, ultimamente eu comecei, ia passar lá o dia. Olha, eu esqueci. Quando ocuparam o monte na Chfá, fomos duas vezes lá e falaram, olha, tem um monte onde as pessoas estão aí, mas só terror! Eu falei na Sônia, olha, não tem graça aqui. Não vale a pena. Eu falei, não tenta, não tem graça. Eu inventei um deserto aí, naquele capim, quem vai pro Sekeli, sabe? Fui lá passe duas vezes, ok? Olha, o Espírito veio até mim e disse assim, você não estás a ver que estavas do monte, saíste do monte, o tempo do monte terminou, agora é tempo da cidade. Aqui onde estás a vir ficar no deserto, não tem graça. A graça agora está em casa. É melhor se retirar mesmo agora, porque senão vão vir bandidos que vão te assaltar. Vão te tirar a chave, vão levar o carro, porque estás no lugar errado. Levantei a Bíblia, eu disse, tu andar. Falei, vai. Entrei dentro, senti paz. Ele falou, aqui já estás no lugar certo. 2 dias que eu fui no game, naquela mata aí. Ei, com bico longo. Milongo, olha, as pessoas estavam falando, canta mais. Ai, meu Deus. Ei, com bico longo, elulele, colala, vive, colala, vive, colala. Não corri, Júlia. Fui mesmo devagarinho, bem. O carro estava aí próximo, né? Mas é só obedecer. Ele falou e eu obedeci, claro. Por isso, quando a Sonia me falava, vamos voltar no monte, vamos, eu dizia nada. A graça está aqui na cidade, ó mulher. Graça do monte já terminou. Vai chegar um dia, né? E quando a graça da cidade terminar, é correr. Ok. A história não se apaga.